Fala, meus irmãos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que é o Gerados Cast. Podcast esse que tem como objetivo gerar corações disponíveis para o reino do Senhor. E hoje estamos aqui nessa mesa, a honra que estamos para juntos celebrarmos ao Senhor uma conversa que estaremos aqui realizando com uma pessoa extremamente maravilhosa e encantadora para as nossas vidas. E eu te convido, chame mais alguém, chame um parente, chame um amigo, para que possa assistir juntamente com você esse podcast que está uma maravilha. Então, vamos conosco e segue a vinheta. Deixa eu me apresentar, eu sou o Nathaniel, estou aqui com a honra, ilustre pessoa que está sentada à mesa comigo, meu grande amigo e pastor Vimerson Albuquerque. Meu querido, seja muito bem-vindo a estar aqui conosco nessa mesa e creio que será algo extraordinário, né, de aprendizado, de crescimento para as nossas vidas e também para aqueles que estarão nos ouvindo para a glória de Deus. Seja muito bem-vindo, meu pastor. Amém. Quero desde já agradecer, não é, a você, a igreja, porque a Igreja Gerados no Calvário realmente mora no meu coração. E não é de hoje não, né? Já faz tempo. Sim, faz tempo. E eu fico feliz assim pela recepção. Amém. Fico feliz assim pelo carinho que vocês realmente demonstram. E isso para mim é fundamental, importantíssimo. Glória a Jesus. Para nós que somos cidadãos do reino. Sim. Pessoas que se respeitam, pessoas que desejam sempre o melhor umas para as outras e que se amam de fato em Cristo Jesus. E é esse o mesmo sentimento que eu sinto por vocês. Tudo isso que você falou a mim, nesse momento, eu também replico para você, meu amigo. Sim. Você Amém. é alguém que mora no meu coração. Glória a Jesus. E não paga aluguel. Meu Deus. Você reside na sua casa, mas mora no meu coração. Amém. Você Glória sabe a Jesus. disso. Com certeza. Você sabe disso. E é um prazer estar com vocês. Amém. É um prazer estar com vocês aí que vão também desfrutar desse conteúdo. Amém. E que seja um conteúdo muito relevante, muito importante, um momento de reflexão. Sim. E um momento que leve a gente a refletir e a nos transformar. Glória a Jesus. Para que a igreja ela venha a ser um instrumento cada vez mais influente, cada vez mais relevante para essa sociedade Sim. que está diante de nós. Com certeza. Então que Deus nos ajude, Amém. Que Deus nos conduza em todas as coisas. Em nome de Jesus. Para a glória dele Glória. sempre. Que maravilha. Glória seja dada ao nome do Senhor. E antes de mais nada, logicamente, que todos aqueles que se assentam aqui na mesa contaram um pouco da sua trajetória, né, até aqui. Creio que, né, teve muitos altos e baixos, mas até aqui o Senhor tem, né, ajudado, tem aberto ali as portas e com certeza o Senhor tem muito a transmitir também para aqueles que estarão nos ouvindo, tá, que irão conhecer, né, o pastor Vimerson Albuquerque nesse momento. Por favor, pastor. Minha trajetória, ela começa há 20 anos atrás. Sim. 20 anos atrás, eu também sou do Nordeste, somos conterrâneos. Sim. Sou de uma cidade chamada Limoeiro, em Pernambuco, Meu Deus. que desde já deixo o meu grande abraço a todos que ali Glória estão, a Jesus. né? Que são meus familiares, Sim, meus sim. amigos, pessoas que me deram essa primeira forma, né, de suporte na Igreja Batista, né, Nova Canaã, ali, pastor Zezinho. Sou muito grato a todos vocês, porque sabemos que esse início, muitas vezes, é difícil e é necessário que haja um acompanhamento, né? Sim. É necessário o abraço, de fato, né, da igreja, assim, para com esse novo convertido. E ali eu me converti em 2004 e comecei ali galgar questões de ministério. Eu sou músico também. Sim. E pelo fato de ser músico, já entrei assim, trabalhando de fato, né? Trabalhando de fato. E fui muito bem, assim, abraçado por todos os irmãos ali.
Aprendi muito naquele lugar, muito de fato. Acredito. E fui galgando, né, passo a passo, outras responsabilidades. E uma delas foi também a questão do Ministério de Educação na igreja, né? Sim, sim. O Ministério de Docência na igreja. Deus foi me dando a graça de aprendendo um pouco mais, me interessando por isso. Sim, sim. E muito interessante, que eu queria deixar aqui já relatado. Para vocês salmistas, né, que já me ouviram falar muito sobre essas coisas, eu sempre disse que até a minha conversão, eu não tinha lido 3 livros assim completos, fora Sim. os livros escolares que Sim, eram sim. lidos por obrigação, né? Lógico. Era obrigação ler Com aqueles certeza. livros. Mas depois que eu me converti, algo virou a chave, como Maravilha. hoje está Sim. costumeiramente, né, sendo falado, Sim, algo virou a chave em mim. E eu comecei a virar aquele leitor voraz. Comecei a ler livros, me Sim, interessar. E isso, de fato, me forjou, né? Me forjou. E eu só vejo uma coisa muito nítida acerca dessa mudança. Sim. É o dom que Deus dá Glória a Jesus. para Isso é os verdade. seus membros, né? O membro do corpo ali. Porque eu tinha tudo para não ser, né, talvez o professor que sou hoje, Sim, sim. talvez assim o pastor que sou hoje, se não fosse realmente Deus me doando um dom para a glória e honra do nome Glória a dele. Jesus. Que maravilha. E a gente tem trabalhado aí já Sim, esses sim. 20 anos, trabalhando na igreja. E aí, há 11 anos atrás, né, cheguei aqui no Rio de Janeiro, já no intuito de estudar. Sim, sim. E aí, já vou estendendo, né, já a história, já vou contar lá quase toda. Né, 11 anos aí atrás, chego aqui e sou muito bem recebido também. Amém. E também quero deixar aqui já meu abraço ao pastor Júlio, que é o meu Sim. pastor Júlio Mesquita, que é aqui na comunidade batista, né? Novo Horizonte. Chega, me abraça também e vê em mim, né, um potencial de crescimento, porque numa conversa que eu tive com ele durante 4 horas a fio, 2 semanas depois que eu chego no Rio de Janeiro, aquele homem se vira para mim e diz assim, pergunta, né? Você quer estudar mesmo? Eu digo, pastor, eu vim para o Rio de Janeiro para estudar. Imagina. Mas aí é onde eu vejo um milagre. Sabe Sim. por quê? Qual seria a possibilidade de alguém que não conhece o outro Sim. chegar, se virar para ele e dizer assim, então a igreja vai patrocinar Sim. o seu seminário para que você possa se formar como bacharel em Que teologia? maravilha. Né? Eu só vejo uma explicação. Deus, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, Deus purinho na terra. Deus purinho na terra. E aí, em 2016, lá em Pernambuco, deixa eu voltar só um pouquinho. Lá em Pernambuco, eu fiz o CEIBEL. Sim. O CEIBEL, né? Curso por extensão, Instituto Bíblico Eduardo Lani, que me ofereceu a formação de avançado em teologia. Avançado em teologia. Mas eu queria mais, eu queria poder chegar e galgar, né? Se preparar melhor, cada vez melhor para o ministério. E aí, quando eu chego aqui, aí em 2016 eu ingresso no seminário, né? Seminário Bíblico Betel, Sim. ali na Marechal Rondon, ali perto do Maracanã. E aí foram 3 anos de intensivo, segunda a sexta, acordando 5 horas da manhã, subindo o Grajaú, Jacarepaguá, né, passando ali, sim. E chegando em casa 1h30, 2 horas da tarde. E foi um tempo assim de sacrifícios, Sim. mas também de muito aprendizado. Que maravilha. Muito aprendizado, muita dedicação e vitória. Que Vitória, né? E aí, depois de 2018, formado, a gente começa o trabalho com o CEIBEL aqui também na igreja, como vocês sabem. Sim. E depois de 2 anos, aliás, em 2019, na verdade, a gente dá início à Casa de Salmistas, né?
vendo que a gente poderia dar esse passo maior aí, transformando. Nesse interim, o que acontece? Eu já faço também outro bacharelado, agora na Estácio, né? Na Estácio, já com o intuito de ter esse certificado reconhecido pelo MEC, tudo, né? E também ter mais cancha e aprender mais. Porque aprender nunca é demais. Isso é verdade. Sempre a gente tem algo a mais para aprender. E ali também foram ali 2 anos e meio, né? Ali na Estácio, graças a Deus. Terminamos. E agora, há 2 semanas atrás, eu terminei a pós-graduação no Instituto Bíblico Reformado de São Paulo, né? E graças a Deus aí, a pós-graduação em Teologia e Educação Cristã. Glória a Jesus. Glórias sejam dadas a Deus Que por maravilha. isso. E o desejo é ir além. Deus dando condições, a gente vai, Amém. porque Que a gente maravilha. nunca para de aprender. Isso é verdade. Nunca Isso é para de verdade. aprender. Vamos viver o tempo que tivermos que viver, Amém. sempre aprendendo, Sim, sim. para poder repassar. Isso é verdade. Para poder repassar. Glória a Jesus. Dentro dessa, né, de toda essa construção, como o senhor mesmo disse, né, da sua trajetória de história ali, existiu alguém que foi fundamental para gerar esse pontapé, né, que logicamente que sempre vai querer se espelhar, né, naquela pessoa e desejar, né, como a questão do ensino. Ah, eu quero ser um pastor, então eu vou olhar para aquele que é. Né, eu quero ser um professor de escola bíblica, então vou olhar para aquele que está ali estudando, né, ensinando na escola bíblica. Então, como é que foi isso, né, que surgiu essa paixão, né, pelo ensino? Eu volto também já para a minha conversão mesmo ali, Sim. o início, né? Ou Sim. um pouquinho antes dela acontecer. Existiam alguns amigos que eu tinha e eles falavam muito sobre Bíblia, e aquilo ali começou a me despertar, né? Brilhar os olhos Sim, ali, gostava sim. de saber um pouco mais, era curioso. E quando acontece a conversão de fato, aí a gente vai, como eu falei para vocês, estudando, mas assim, eu acho que se eu fosse falar do nome de uma pessoa que me inspirou nessa caminhada, o nome dessa pessoa é Claudionor Bezerra. É o meu pastor mestre do Ceibel lá de Pernambuco. De Pernambuco. Assim, o irmão, o pastor, ele tinha uma sabedoria, meu irmão. Ele falava coisas assim que eu ficava impressionado, assim, eu ficava assim, como é que eu posso te falar? Eu ficava desejando, Sim, sim. desejando um dia, talvez, assim, poder ter a sabedoria daquele homem, sabe? Jesus. Todos os outros pastores, que eu aqui citei o nome, e outros mais que eu poderia aqui falar, de seminário, Sim, tudo, sim, todos sim. eles tiveram seu papel, né? Fundamental. Tem o seu lógico. pouquinho que a gente Sim, olha sim. assim, isso aqui eu admiro nele, isso aqui eu admiro naquele. Sim, sim. Todos eles têm as suas qualificações, têm Lógico. seus predicados. Mas assim, em relação ao ministério, em relação ao dom, em relação ao serviço para a igreja, esse dom de mestre, eu, assim, se fosse dizer assim, se espelha em alguém, Sim. humanamente falando, é no pastor Claudionor Que Bezerra. maravilha, que maravilha. Que Deus abençoe a vida dele, Glória onde a ele Jesus. estiver. O mestre é sempre aquele que está lá lendo a palavra de Deus, ele vai expor a palavra do Senhor, e quando você escuta aqui, falei, como é que ele está falando isso? Eu nunca tinha parado para analisar isso, eu nunca tinha parado para ouvir isso. Para Falei, pensar é a algo respeito. novo, exatamente. Então ele traz aquela luz ali, a compreensão, o entendimento. Até mesmo nós que fizemos parte ali da Escola Salmista, né, juntamente aí com o Senhor, nos discipulando, logicamente, ali. E aí quando passava alguns momentos, eu falei, gente, será que eu não leio a Bíblia? Essa é a beleza. Essa é a beleza assim, do ministério de sim, cada um. Sim. Porque assim, a gente sabe que na igreja ela é pautada, ou então Deus observa a igreja e vê que ela precisa de vários dons para que ela subsista. Sim, sim. Assim, a gente pode falar rapidamente aqui de cinco específicos. A gente vê que Paulo fala a respeito do ministério, né, ou do ministério Sim, sim. de apóstolos, de profeta, de evangelista, de pastores e de mestres. E a gente tem
consciência de que ninguém no corpo de Cristo tem todos os dons, porém, ninguém no corpo de Cristo não tem nenhum dom. Sim. Pelo menos um você tem. Você vai ter. Lógico. Talvez não sejam nem esses 5, porque a gente sabe que tem outros. Tem outros, verdade. Tem outras esferas também. Mas assim, eu vejo assim como necessário. Olha que beleza. Uma igreja, né, e a gente vivencia essa realidade de igreja, como é importante a gente orar para que todos os dons, né, sejam exercidos na igreja, que Deus envie pessoas ou capacite as pessoas já na igreja que tenham esses dons. Por quê? Vou dar um exemplo para você. Pode ser que você tenha uma igreja que tenha um evangelista, alguém com dom de evangelista. Sim. E essa igreja, provavelmente, ela vai ser uma igreja cheia de gente. Vai ter muita gente. Por quê? Porque o evangelista tem um dom de conseguir cativar, de trazer. As pessoas vão estar e as pessoas vão estar ali, vão vir. E você olha, meu Deus, que coisa impressionante. É Deus exercendo o dom na vida daquele irmão. Sim. Mas talvez essa igreja não tenha um mestre. E quando essa igreja não tem um mestre, o que acontece? Ela fica muito cheia, porém com pouco conteúdo. Para sustentar aquela igreja. Exatamente. Mas da mesma forma o inverso. Pode ser que tenha uma igreja, pastor, que tenha um mestre. Sim. O cara é o cara da doutrina, o cara é o cara que esmiuça mesmo, que se aprofunda, que vai em lugares onde a gente não imagina. O que é isso? Mas na igreja não tem um evangelista. Talvez esse mestre não seja evangelista. Sim. Aí vai ter uma igreja muito forte doutrinariamente, mas com pouca gente. Pouca gente, verdade. Então a gente vê como a beleza da igreja ela é fundamental, né? Como ela se move. Sim, porque mostra uma coisa, que todos nós dependemos uns dos outros. Isso é verdade. Não há ninguém suficiente sozinho que não precise de outro. Porque a gente pode cair nessa esparrela de achar que, o que eu faço é suficiente. Sim, nunca vai ser. Sempre eu vou precisar de você, você vai precisar de mim. Sem dúvida. E nós precisamos de Deus. E nós precisamos de Deus juntos. Então isso tira de nós o quê? Soberba, exato. Orgulho. Não cabe na igreja do Senhor orgulho ou soberba. É verdade. A gente precisa o tempo todo ter em mente que nós precisamos uns dos outros. E isso é a beleza do corpo de Cristo. Que maravilha. Dentro disso mesmo, como o senhor acabou de falar, né, de dizer acerca da soberba, né, dessa prepotência, desse achismo, né, de olhar para si mesmo. Até mesmo ontem, né, estávamos aqui ministrando acerca da igreja de Laodiceia. Uma igreja que olhava para si e dizia, não, eu sou rico, né, eu não necessito de nada. Perfeito. Então, a beleza do evangelho, a beleza do corpo de Cristo é saber que, de fato, eu preciso um dos outros, né? Eu preciso do Senhor, eu preciso, né, daqueles que estão aqui nos ouvindo da mesma forma, da igreja do Senhor. Isso é o corpo de Cristo. Com certeza. Né? Eu acho muito lindo quando o Senhor falou acerca desses 5 ministérios, porque, de fato, isso foi levantado, né, pelo Senhor, né, dado pelo Espírito Santo ali, né, concedido, e simplesmente algo que é fundamental para a edificação da igreja, né, para o crescimento da igreja, para, né, desenvolvimento da igreja do Senhor. E isso é maravilhoso. É poder olhar e dizer assim, que coisa maravilhosa, né? Viver num ambiente de comunhão, num ambiente onde não há uma rivalidade, né? Mas um compromisso em prol do reino do Senhor. Eu acho que isso é maravilhoso. E de certa forma você entender que é necessário reconhecimento. Sim. Não reconhecimento para a nossa própria glória, não. De forma nenhuma, porque a gente sabe que se nós fazemos alguma coisa com a excelência, nós já fazemos porque Deus nos capacita. Exato. Então a glória sempre vai ser dele. Sempre vai ser dele. Então é como a questão do elogio, né? O elogio é como perfume. O elogio é como perfume. Você até sente o cheirinho dele assim, mas você não pode beber. Porque se você beber, vai te fazer mal. Vai fazer mal. É, mais ou menos isso. Né? Verdade. Então eu costumo também... Deixa ali no ar. Mas... É como eu sempre ensinei para vocês, e aqui eu vou ter essa liberdade, mesmo num podcast, tá? Mas entenda porque eu tive esse privilégio de poder auxiliar um pouquinho na formação da turminha. Então, sempre eu disse para vocês, elogio ele vem, bate no peito e sobe. Exato. Vem, glórias a Deus. Amém. Você não pode deixar bater no peito e ficar com você, porque senão você vai ser ludibriado pelo seu próprio eu
E a gente sabe que o nosso maior inimigo é o nosso eu. Com certeza. Né? Essa nossa carne. E aí, onde entra a questão do elogio, é justamente você elogiar as pessoas que estão ali fazendo o que parece ser insignificante, talvez, para o mundo. Sabe? É alguém que está ali na recepção, tem que ser elogiado o ministério de recepção, tem que ser elogiado o ministério da limpeza da igreja. É tão bonito a gente chegar na igreja, a igreja limpinha, cheirosa, mas muitas vezes passa despercebido, porque as pessoas acham que tem que dar elogios para o bom pregador que pregou naquela noite. Ou então porque o fulano tal cantou muito. Geralmente são as coisas que são mais assim... são mais assim ditas, né? São aquilo que se destaca de fato. Mas o corpo de Cristo não tem essa. Deus, ele é maravilhoso, porque todo o membro, ele é importante. E a gente vai falar sobre isso aqui nessa noite ainda, porque todo membro ele tem que ser reconhecido. E isso é fundamental. Uma igreja que esquece desses fundamentos, ela também corre o sério risco de chegar e não fazer o papel de fato que Deus quer que ela faça. Que é assim, honra para quem tem honra. E a glória... Somente para ele. Somente para quem tem glória. Só para ele. Ele não divide com ninguém. De jeito nenhum. Glória a Jesus. E hoje nós estamos aqui, né, nessa mesa. E o tema desse podcast, meus irmãos, é educação cristã, tá? E logicamente estamos aqui com o nosso pastor que é professor, tá? Pela graça. Pela graça, pela misericórdia. Tá batendo aqui isso. Pela graça, pela misericórdia. Glória a Jesus, estamos aqui. E creio que será algo maravilhoso. Já está sendo algo maravilhoso e está agregando com certeza em nossas vidas e na sua vida também que está aí nos assistindo. Pastor, é um tema que de fato é essencial dentro da igreja do Senhor, né? Da construção da igreja, do desenvolvimento dentro ali dos membros, né? O Senhor falou muito claramente acerca daquele que vai lá fora, traz pessoas, né? Aquele que é ao mestre na igreja, que vai discipular aquelas pessoas, que vai instruir aquelas pessoas. E da mesma forma é essa questão de que há, né, o evangelista e também não há a questão do mestre, né? Então, como é que vai ficar isso, né? O desenvolvimento das pessoas. Então, o cristão ele não consegue desenvolver e nem crescer, né, ali na presença do Senhor, de conhecer a Cristo, saber quem Cristo é, né, do seu Salvador. Algo que me preocupa de verdade é quando nós perguntamos o que Cristo é para você. Para um cristão que está ali, o que é a salvação? Né? O que significa graça? O que significa a justificação, né, por meio da fé? O que significa essas coisas? Muitas das vezes as pessoas não compreendem. Eu nunca ouvi isso. Né? Eu nunca entendi isso. Eu fico muito abismado quando o próprio apóstolo Paulo se achega diante de algumas pessoas e ele vai perguntar: vocês já ouviram falar acerca do Espírito Santo? E eles vão dizer: nunca ouvimos falar acerca do Espírito Santo. Né? E isso gera, né, algo, sabe, que vai constrangendo em nossas vidas, em nossos corações, porque de fato nós estamos aqui para testemunhar a Cristo. Então a gente, para testemunhar, precisa conhecer a Ele. Então existe uma necessidade da educação cristã dentro da igreja do Senhor, e isso é essencial. E logicamente que existe o quê? A escola bíblica, né? Isso. Escola bíblica. Hoje o senhor ainda continua dando escola bíblica lá na CBNH? Hoje a gente está trabalhando com uma forma diferente. Sim. Né, em relação a esse trabalho educacional na igreja. A gente está trabalhando com os NEBs, Núcleos de Estudos Bíblicos. Maravilha. Se eu não me engano, vocês aqui também estão trabalhando com o LEB, não é? Temos o LEB. É LEB. Ah, legal. Aqui LEB leitura essencial da Bíblia. Ah, perfeito. É outra nomenclatura. Isso. Mas a gente tem trabalhado isso. Eu tenho trabalhado com a produção de material. Sim. Não é? O pastor Júlio, ele nos direciona ao assunto que ele deseja tratar com a igreja. Perfeito. E eu fiquei responsável de fazer o levantamento aí semanal, né? Preparar o material, preparar toda essa questão didática. E aí eu envio para os líderes da igreja, que são os pastores da igreja. Sim. Que temos alguns, graças a Deus, lá nos ajudando. E eles se reúnem nos lares, né, junto com os irmãos. E ali eles têm essa oportunidade de transmitir a informação e também terem os momentos de debate, né? Sim. Porque a escola bíblica
normal que a gente delenia, né? A gente idealiza aquela escola bíblica, o pastor aqui falando, né? Quase que uma pregação, Sim, ensinando ali, os irmãos vão abrindo a Bíblia, tudo. Mas aí a oportunidade de chegar e tirar uma dúvida, principalmente para os irmãos que têm algum tipo de dificuldade de falar em público, Lógico. eles ficam mais constrangidos. Sim, sim. Já num lar, eu acho que fica muito mais solto, Sim, fica sim. muito mais assim dinâmico. Maravilha. Tem aquele momento. E além do mais, ter essa visão de comunhão da igreja. A gente sabe que a igreja cristã, ela se inicia nos lares. Então, esse formato, ele é bíblico também, e dá esse tipo de condição do membro conhecer o outro membro. Sim, sim. E, inclusive, os pastores, eles fazem um rodízio, né? De casa em casa. Maravilha. Eles passam um mês aqui numa casa, Sim. no outro mês eles já vão para outra, para que toda a membresia tenha esse contato com todos os pastores também. Que maravilha. E os pastores com a membresia. Sim, sim. Então a gente tem trabalhado dessa forma lá na que igreja. maravilha. Que Lá na maravilha, igreja, pastor. Que bênção, que bênção. Oportunidade enorme também. Até mesmo aqueles que estão ali por perto, né? Querer agregar. Não sei se chegam pessoas também para estar ali junto. Perfeito. Participam também ali, né? Pessoas que não são da igreja, mas... Perfeito, são convidadas. São convidadas. Né? Inclusive, a gente tem frutos disso. Ah, que maravilha. Deus já deu frutos já. Glória a Jesus. Sabe? Pessoas que chegaram, que se tornaram assim membros da igreja, justamente porque começaram em um NEB. Sim. Começaram ali, foram convidadas Maravilha. e foram ali gostando do que Sim. estavam vivenciando ali e foram direcionadas para a igreja, para o corpo, aliás, para o culto, né? Sim. O culto ordinário da igreja, e estão lá, estão caminhando. E a gente fica muito feliz Sim, por isso, maravilha. sabe? E a gente vê que trabalha educação, Sim. trabalha comunhão e trabalha evangelismo. Glória a Jesus. Olha só que coisa boa, né? Isso aí é maravilhoso, gente. Que glória a Jesus. E aí, como é que a gente enxerga uma igreja que ela não lida com esse tipo de informação, né? Como é que a gente enxerga uma igreja que ela não tem essa visão, né, de poder gerar uma escola bíblica, né, de gerar um ambiente doutrinário, um ambiente onde, porque geralmente doutrina eles ficam muito, né, vidrado aqui de uma forma muito, né, religiosa, mas quando você abrange cada vez mais, não sei se é o medo pelo fato de dizer que a letra mata, provavelmente. Isso foi algo assim muito danoso, né, para a igreja, eu creio, brasileira e talvez até mundial, né? Sim, esse sim. tipo de noção equivocada acerca da palavra, né? A má interpretação da Exato. palavra de Deus. E isso foi muito danoso, muito danoso. Imagino. Mas isso está se revertendo, Sim, sabe? sim. A gente vê aí ministérios que eram totalmente contra teologia, Sim, tal. Hoje sim. esses ministérios têm seus próprios cursos de teologia. Sim, sim. E então a gente vai vendo que é necessário, Exato, gente. exato. É necessário, porque a gente tem vivido uma sociedade, a gente tem vivido uma realidade onde respostas vagas, respostas que são assim sorrateiras, Sim, já sim. não conseguem mais saciar o desejo de conhecimento das pessoas. Sim, Então, ou a gente mergulha um pouco mais para poder dar respostas, ou então a gente vai perder muita gente por conta dessa situação. verdade. Mas será que não é por conta desses processos ali, na intencionalidade da igreja de querer avançar, né, num estudo bíblico? Até porque precisa preparar pessoas, né, para estar ali juntamente, porque vai direcionar, é algo que é fundamental. E é uma responsabilidade enorme. Então, não sei se pelo fato das pessoas não quererem essa responsabilidade de poder discipular, né, essas pessoas, mas até mesmo há uma necessidade para que, né, a igreja ela precisa avançar mais e mais, né? Porque o mundo está aí, né? O mundo está aí para ensinar. Então, a igreja ela precisa, né, preparar ali seus líderes, né, preparar professores, né, isso para gerar transformação na igreja do Senhor. Isso é fundamental. Sem dúvida, né? sem dúvida. A gente vê, filho, que existe nessa questão de discipulado algo que tem que ser muito bem pontuado. Sim, sim. Porque muitas vezes discipular se tornou um projeto
da igreja. Sim. Mas discipulado, na verdade, não é um projeto da igreja. Sim. Discipulado, ela tem que ser a natureza da igreja. Da igreja. Nós temos que entender que a igreja, ela é uma fonte de discipulado uns para com os outros, em todas as esferas da existência dessa pessoa, Sim, sim. desse ser, e entendendo que o objetivo, e escuta com atenção isso, o objetivo da igreja é justamente moldar Cristo uns nos outros. Amém. O nosso discipulado, pastor, é justamente fazer com que naquilo que eu fizer fora e dentro da igreja, eu esteja moldando Jesus no outro. Sim. Isso desde o púlpito até os professores de crianças, desde uma criança, como eu falei, até o ancião, desde a entrada na igreja até o meu trabalho, tudo, na minha família, na minha casa, eu tenho que estar o tempo todo vivendo uma vida no intuito de moldar Jesus no outro. Tudo que eu fizer, eu tenho que fazer com intencionalidade para que o outro ele se torne mais parecido com Jesus. Então, se eu não faço isso, se eu não vivo uma vida que inspire pessoas a querer viver como Jesus, que eu não instrua pessoas a quererem ser como Jesus, eu estou falhando no meu discipulado. Eu estou falhando como um discipulador. Eu não estou gerando gente com desejo de realmente ser como Jesus. E é por isso que muitas vezes a gente vê a igreja falhando, porque a gente acha que discipulado é aquela velha máxima, é vida na vida. Sim. E discipulado é 1 a 1. Não que isso não tenha o seu lugar, mas isso não é a natureza da igreja. A natureza da igreja é que todos nós nos moldemos uns aos outros à imagem de Cristo Jesus. Maravilha. E se não for assim, meu irmão, a gente está perdendo o foco. Em relação à dificuldade talvez da igreja, pastor, aí varia muito de situação para situação. Muitas vezes uma igreja está começando. Sim. Ela está no estágio onde ela está começando a engatinhar e só tem o pastor ali para fazer tudo isso. Mas o pastor ele tem que ter a intenção, ele tem que ter a consciência de que ele tem que formar novos cristãos. E até o ponto das pessoas olharem, como em Atos dos Apóstolos, olharem para os membros da nossa igreja e dizerem assim: rapaz, você parece com Jesus. Você é um pequeno Cristo de fato. E quando isso vai acontecendo, essas pessoas elas vão se apaixonando de uma forma tão intensa por Jesus que elas vão querendo aprender mais dele, querendo conhecê-lo mais profundamente, querer viver uma vida segundo, não é, a orientação dele. E aí é onde começa a aparecer as características. Sim. E aí Deus vai vendo a necessidade da igreja. Aí vai levantando quem? Vai levantando o mestre. Exatamente. Vai levantando a professora, né, que também tem que ser também uma mestra também ali. Mas eu vou dar aula para criança. Mas uma professora de criança, ela tem a mesma responsabilidade do pastor que está aqui na frente pregando o evangelho no domingo à noite, gente. Verdade. Ela tem a mesma responsabilidade de um professor de escola bíblica. Mas é para criança? Talvez seja maior ainda. Porque a gente vê que crianças, elas, na idade que elas estão, elas são esponjas. Elas pegam tudo, elas aprendem tudo. E se você falhar no começo, na base, a estrutura tende a ruir quando se levantar as paredes. Mas se você acertar na base, você vai ver que a estrutura ela vai ser erguida firme. Ela vai ser erguida com sustentação. Então, e ela vai dar assim a devida intencionalidade, vamos dizer assim, no futuro. É aí onde você vai ver crianças que estavam aqui, começou com
nasceu na igreja. Sim. Aí daqui a pouco ela está sendo uma criança que está sendo usada como um auxiliar de professora de escola bíblica de criança. Daqui a pouco ela é professora de escola bíblica de criança. Daqui a pouco ela é professora de escola bíblica dos adultos. E daqui a pouco ela é líder de mulheres. E daqui a pouco ela vai galgando. Sabe? Então a gente tem que entender que todos nós temos uma responsabilidade. Amém. Uns com os outros. Moldar Cristo. Moldar Cristo no nosso próximo. Amém, glória a Jesus. Então a gente vê também, pastor, dentro dessa questão em relação de professores, né, daqueles que estão ali no ato do ensino, né, talvez eles carregam ali uma bagagem, logicamente, e muitas das vezes eles têm essa dificuldade também, até mesmo comigo, né, geralmente faço parte também aqui da escola bíblica, a forma de chamar a atenção, né, do ensino ser mais relevante, de cativar a atenção daquela pessoa, né, de transformar aquele momento, de não ser algo muito robótico, certo, né? Perfeito. E como de fato a gente consegue, sabe, quebrar essa barreira um pouco para a gente avançar aí? Assim, filho, eu vejo que existe uma grande... Na verdade, um grande desafio para todos nós que vamos estar diante da igreja ou diante de um departamento para ensinar. E os desafios ficam na questão, primeiro, da preocupação. Acho que alguém que está diante de outra pessoa com a incumbência de chegar a ensinar algo do Evangelho, ensinar algo de Jesus, essa pessoa tem que ter uma preocupação com isso. A gente tem que ter essa consciência de que isso é algo sério. É verdade. Consciência de que isso é algo importante. Ter a consciência de que você pode transformar uma vida. E que da transformação daquela vida podem ser transformadas famílias. E da transformação de famílias pode ser transformada uma comunidade de fé. Então, qualquer um de nós que nos levantemos para poder fazer essa incumbência acontecer, a gente tem que ter preocupação com isso. Não dá para eu chegar e dizer assim, vou fazer de qualquer jeito. Deus vai me revelar na hora. Deus vai vou receber assim, eu sou o paráclito do Senhor e Deus vai iluminar minha mente e agora eu vou atuar, porque Deus vai me usar sem nenhum tipo de preocupação. Eu não acredito nisso. E quando essa preocupação chega na mente, quando essa preocupação ilumina, né, nosso consciente, nosso espírito, vamos dizer assim, aí a gente parte para o preparo. Sim. Como é necessário o preparo. Isso é verdade. E pessoas cada vez mais, infelizmente, acham que dá para você chegar e ser um instrumento de educação para outra sem se preparar. Sem buscar uma boa literatura. Sim. Sem buscar uma boa referência em outros homens de Deus, né? Ou pessoas que sejam relevantes, mulheres de Deus também. Sim. Que você não precisa de um curso, talvez, de aperfeiçoamento, sabe? Para poder chegar e ter mais, assim, lastro, ter mais envergadura para você chegar e falar com autoridade aquilo que você está falando. Então, o preparo é necessário, gente. E eu estou falando aqui do preparo daquele que é pai, que creio que daqui a pouco a gente vai falar a respeito, até aquele que é o amigo de trabalho. Você precisa de preparo para poder falar com autoridade acerca de Jesus. Isso é verdade. Para poder a pessoa olhar para você e dizer assim, rapaz, Jesus está aqui. Está aqui. Jesus está aqui. Isso é verdade. Então, é necessário. E outra coisa, pastor, que eu acho que é o fundamental, talvez, para a gente chegar e fazer com que essas pessoas desejem isso, que talvez seja o início da sua pergunta. Sim. O que fazer para que essas pessoas desejem isso? Ensinar como Jesus ensinou. Que maravilha. Ensinar como Jesus ensinou. E a gente não tem como perder isso de vista. Isso é verdade. E será que a gente tem, assim, quando a gente pensa em
em ensinar como Jesus ensinou? Será que a gente tem analisado como ele ensinou? A gente muitas vezes talvez não pare para pensar sobre isso, dizer assim, como é que Jesus ensinava? A gente muitas vezes prega na igreja, Sim. a gente muitas vezes ensina na igreja, a gente muitas vezes auxilia em departamentos da igreja, mas aí talvez nunca pare para dizer assim, deixa eu analisar como Jesus fez e por que Jesus era tão cativante. Por que Jesus atraía tanta gente para ele? Sim. E eu queria dar um exemplo assim, rapidinho, Lógico. sem me aprofundar, porque isso aí daria outro podcast para a gente falar a respeito do Seria assunto. um próximo episódio. né? Seria um próximo episódio sobre educação. João 4, a mulher samaritana. Sim, que maravilha. Jesus ali, ele dá a lista de como é que você faz para alguém te ouvir, Sim. para alguém parar para te dar atenção. E a gente vai ver alguns pontos aqui. Primeiro, Jesus ele ganha a confiança daquela mulher. Sim. A gente sabe qual era a trama ali, qual era a dificuldade ali Lógico. que havia entre uma mulher que era samaritana com Jesus que era judeu. Todo o embate teológico e assim, de anos e anos ali, dificuldade de interação entre samaritanos e judeus. Sim. Mas Jesus não chega lá, muitas vezes, apontando o dedo na cara dela, dizendo assim, ó, você está errada. Você é samaritana. Você, como os judeus diziam, você devia ser combustível. Na verdade, nem combustível, né? Na época não existia combustível. Mas você é madeira para queimar no fogo do inferno. Meu Deus. Eu prefiro comer um pedaço de porco, que a gente sabe que judeu não comia porco, do que comer um pedaço de pão da mão de samaritano. Jesus não fez nada disso. Jesus ganhou a confiança daquela mulher. Não tratou ela mal, sabe? Chegou, tratou ela com cordialidade, sabe? Trouxe assim ela para ele. E a gente muitas vezes não faz assim. Isso é verdade. A fulano de tal é de outra religião, trazendo para a questão da evangelização. Fulano de tal é de outra religião. Então, tá fora, não quero conversa. A gente tem essas dificuldades. Temos. O irmãozinho tá ali, ele pecou, e eu sei que ele pecou. Então vou arrebentar com ele hoje na homilia. Sim. Vou arrebentar com ele hoje na escola bíblica. E Jesus não fez isso com aquela mulher. A gente vê a questão de Jesus aguçar a curiosidade daquela mulher. Aguçar a curiosidade daquela mulher. Olha, tem uma água que se você beber, você não vai sentir mais sede, não. Que água é essa? Jesus é extraordinário. Isso é verdade. Deixava no ar assim, aí a pessoa ficava vidrado. Eu quero saber. Querendo mais. Fala. Agora eu quero saber. Isso é uma tática de você chamar as pessoas para perto de você. Que maravilha. Para ensinar. A gente vê que Jesus detectou a carência daquela mulher. Sim. Jesus sabia direitinho o que aquela mulher precisava. Qual era a dificuldade dela. Qual era o sofrimento dela. Qual era a dor que ela sentia. Jesus sabia fazer essas coisas. Jesus, ele trabalhou a consciência daquela mulher. A gente vê que Jesus não deixou de confrontá-la. Sim. Dizer, olha, cadê teu marido? Cadê o teu marido? Eu já tive alguns maridos e o que eu tenho não é meu, não. Sim. É verdade que tu falaste. Jesus não deixou de falar, mas falou de uma forma que aquela mulher já estava, vamos dizer assim, já estava ganha para ele, na verdade. Sim. Já estava na vibe dele, como a gente falasse, né, talvez a palavra mais atual. Estava na vibe dele já. Sim. E ali ele trabalhou a consciência dela. Maravilha. E a gente muitas vezes não consegue trabalhar a consciência. É verdade. E por fim a gente vê que Jesus não deixou de falar o conteúdo que tinha de ser dito. Sim. Olha, o Messias que vocês estão esperando sou eu. Sou eu. Não deixou de falar a verdade para ela. Não deixou de trazer o conteúdo bíblico para ela. A gente não vai deixar de trazer o conteúdo bíblico que a gente tem que repassar por conta de que, eu vou magoar fulano de tal. Eu vou chocar fulano de tal. Não. A gente tem que trabalhar a consciência, mas também tem que trabalhar no conhecimento. A gente não vai deixar de falar a verdade. Então são esses princípios que a gente tem que aprender com Jesus a dominar essas... Poxa vida, eu não queria falar essa palavra não, mas eu vou falar. Essas ferramentas
E eu estou falando aqui de ferramentas, não é uma questão técnica, não, gente, sim, não é isso. Até porque eu estou falando de Jesus, de Jesus, aquele que é o mestre dos mestres, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, aquele que sabe exatamente o que eu e o que vocês precisam. Então ele sabia muito bem como atuar, como usar. Sim, sim. E ele usou de uma forma maravilhosa. Porque aquela mulher, ela deixa de ser quem ela era, sim. As frustrações do passado, né, a frustração do presente, ela se torna uma evangelista lá. Ela se converte e começa a propagar. Então são essas coisas que eu acho que a gente precisa aprender, sabe? Para a gente poder chegar e cativar as pessoas. Trazê-las para perto da gente, para a gente poder anunciar o evangelho. O evangelho da salvação de uma maneira eficaz. Glória a Jesus. Algo que eu aprendo também dentro disso, que, né, como o senhor falou, né, de forma tão clara, né, aos nossos corações nesse momento, e creio também aqueles que, né, estão nos ouvindo. Amém. De saber que, né, Jesus ele construiu todo nesse enredo, né, construiu todo aquele momento ali, juntamente com aquela mulher, mas ele construiu um ambiente de segurança, né, um ambiente seguro para que ele falou, não, cadê o seu marido? E ela mesmo falou, não, eu não tenho, e o que eu tenho não é meu, né, não me pertence. Então, esse ambiente de segurança que Jesus criou naquele momento ali, não chegou apontando, acusando, ela mesma já veio confessando, né, e ele apresenta ali o plano da salvação, eu sou Cristo, né, eu sou o Messias. Então, é esse lugar, porque de fato é onde nós chegamos aqui. E muitas das vezes nós chegamos e somos apontados, né? Vem um apontamento e isso gera frustração e muitas das vezes as pessoas vão embora. Não tem esse ambiente seguro, um ambiente onde é tratado, um ambiente onde é discipulado, né? Então Jesus primeiramente, né, se apresentou a ele, né, a ela, né, construiu todo aquele momento ali, ela creu no Senhor e depois ela saiu, levando, ou seja, eu acho muito lindo porque as próprias pessoas estavam dando ouvidos a ela, não é isso? Eles estavam indo porque ela estava falando acerca desse Jesus, é uma vida totalmente transformada. E isso é o papel fundamental, né, daqueles que estão ali para levar a Cristo a essas pessoas que estão ouvindo acerca do Senhor. Eles vão lá fora transformar e dizer, não, tem algo diferente na sua vida. Por quê? Porque Jesus entrou na minha vida, né? Assim, a gente vê aí como é fundamental a gente aprender a fazer direito para que haja, assim, o fruto ele venha saudável. Sim. Aí a gente fala assim, aquela mulher saiu assim, pregando. Exatamente. Ali depois de que Jesus fez aquele encontro com ela, teve aquele encontro com ela, e saiu ali pregando, anunciando o evangelho. Pergunta, surtiu efeito? Surtiu efeito. Sabe por quê? Ela estava muito perto da fonte, né? Verdade. De fato. Muito. Muito perto da água viva, né? Muito perto. E esse é o nosso desafio, de nós sempre buscarmos estar perto da fonte. A gente aprende muita metodologia hoje com os coaches. Faça assim que vai dar certo, tal. Mas existe uma grande diferença entre inchaço, não é? Uma igreja inchada muitas vezes, infelizmente, de uma igreja que é saudável, de uma igreja que cresce de uma forma orgânica, de uma forma sadia. Sim, sim. E geralmente essas igrejas que crescem de forma sadia, elas tendem a se manterem num ambiente muito mais, assim, como é que eu poderia dizer para vocês? Um ambiente muito mais tranquilo. Não estou dizendo aqui que igrejas não têm problemas. Sim, até porque, meu irmão e minha irmã, a igreja é lugar de pecadores, né? E eu sou o primeiro deles. Mas quando os problemas chegam numa igreja sadia, a gente consegue contornar com mais tranquilidade os problemas. A gente consegue detectar com mais nitidez, a gente consegue ter mais eficácia em conduzir todas as coisas, porque justamente a gente vai usar aquilo que Deus de fato nos concede em relação a o que a Escritura diz a respeito de cada situação, a respeito da sabedoria que vem do alto, de uma inspiração do Espírito Santo para lidar com cada situação.
E a igreja, ela tende a ficar mais calma, principalmente nos momentos de dificuldade. Se a gente for falar da igreja primitiva, a igreja primitiva passou sufoco. A gente vive no oásis, né? A gente vive na... Isso é verdade. Mas a igreja, ela suportou. Não é à toa que são 2000 anos de existência dessa igreja, né? Essa igreja que cresce, que retrocede em alguns momentos, mas que prevalece. Prevalece. E por que ela prevalece? É justamente porque ela lida com uma realidade que é fundamental. É que ela tem a mente de Cristo. Amém. É justamente isso que eu estou falando para vocês lá no início. Cristo está moldado nessa igreja. Está moldado em mim, está moldado em você. E mesmo a gente tendo dificuldades, a gente vai vendo que a gente consegue superar essas dificuldades. Porque a gente supera em Cristo Jesus. E se nós não tivéssemos, se a gente não tivesse essa mente de Cristo, se a gente não fosse esse corpo de Cristo, a gente sabe que as coisas não se manteriam. Quantos relacionamentos se perdem em todas as esferas, justamente porque pessoas deixam de viver de acordo com a vontade de Deus. E quando a gente perde isso, perde esse norte, esse indicativo, a gente é fadado ao fracasso. Sim. Aí não tem instituição que se mantém em pé. Isso em todas as questões. Eu estou num trabalho. Aí tem alguém me perseguindo. Tem alguém isso, tem alguém aquilo. E aí você olha assim e diz assim, meu Deus, como é que eu vou conseguir suportar isso? Você só vai suportar, ou você vai só conseguir sanar essa dificuldade se você souber o que Deus tem como orientação. Exato. Nesses tipos de situação. E isso aí pode levar para a família. Quantas famílias desfeitas, infelizmente, por conta de falta de sabedoria. Sabedoria, verdade. Falta da instrução. Muitas vezes a gente faz encontros de casais e é uma bênção de fato. E é necessário também, necessário. Eu acho que é necessário. Sim. Mas, gente, a gente pegar a Bíblia, abre, diz assim, deixa eu ver qual é o meu papel como marido. E se eu viver, gente, tá tudo tranquilo. Minha esposa fazer isso, a Janaína, inclusive deixa logo meu beijo para ela, que Deus te abençoe, minha filha, te amo, I love you. Se a Janaína chegar e tiver a consciência de qual é o papel dela como esposa, gente, tá tudo tranquilo. A gente vai viver isso bem 1000 anos. 1000 anos. Ou mais. Ou mais. Mas se eu perder o norte, se eu perder a intencionalidade, se eu perder a orientação de Deus, meu irmão, não tem família que se mantenha. Isso é verdade. Não tem família que se mantenha. E isso aí pode trazer para a igreja, pode trazer para toda e qualquer esfera da existência. Amém, pastor. Amém. Falando acerca, ainda mais da educação cristã, e muitas pessoas pensam primeiro, na igreja ou na escola. Mas, na verdade, nós sabemos que o primeiro ambiente sempre vai ser o lar, não é isso? E aí, como é que o senhor enxerga esse papel da família, um papel fundamental no crescimento espiritual também dessas crianças, jovens também? Tá? Amém. Vamos lá. Como um bom professor, que eu desejo ser um dia, eu não vou deixar de falar, das Sagradas Letras, porque ela que é realmente nosso fio, condutor aí para a vontade de Deus. Não tem jeito. E quando a gente fala de família e como é fundamental, a família nesse processo de educação, nesse processo de ensino, nesse processo de moldar Deus no outro, a gente vai ver que essa instrução, ela vem desde o Gênesis. A gente muitas vezes a gente vai até falar de textos aqui, como Deuteronômio, capítulo 6, que é famosíssimo, Sim. Quer falar de educação de filhos, vamos falar de Deuteronômio, capítulo 6, o Shema, o Shema judaico, Mas é desde o Gênesis. Aí eu vou citar textos aqui, de fato, tá? Então a gente vai ver aqui em Gênesis 1,
no versículo 28, que Deus diz assim, né? Na verdade, a palavra de Deus diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. E muitas vezes a gente vê essa palavra aqui, multiplique-se, e a gente pensa muito em quantidade. Sim. É fazer muitos filhos, é fazer muitos filhos, é fazer muitos filhos. E eu já deixo aqui até um dado, né? A gente vê aqui nos anos 60, né? Nos anos 60, existia uma média de 6 filhos por casal. Meu Deus. 6 filhos. Hoje, né, agora em 2017, que é pelo menos o último dado que eu tenho, Sim. conhecendo, né? Hoje caiu para 1,72 filhos por casal. O pessoal deixou de fazer menino. A verdade é essa. O pessoal não quer fazer mais menino. Aí muitas pessoas realmente, inclusive dentro da igreja, que não quero ter filhos, porque dá muito trabalho. Filho é caro, né? E aí estão deixando de... Tá ouvindo aí, né, Thalita? Eita! Meu Deus! Meu pai! Mas aí a gente vai vendo que existe uma defasagem, viu, gente? A gente vê o islamismo crescendo aí. Sim, sim. Vertiginosamente, assim, crescendo de uma forma espantosa, e a gente diz assim, o islamismo está crescendo, e por quê? Porque eles fazem meninos e a gente deixa de fazer. A gente deixa de fazer, sim, por vários e vários motivos. Mas aqui a questão do multiplique-se não é a questão de quantidade simplesmente, mas é a questão de realmente você ter a responsabilidade de formar alguém segundo a vontade de Deus. É você trabalhar na formação desse, sim, indivíduo. É você chegar e realmente ter uma responsabilidade de preparar esse cidadão do reino de Deus. Então isso é uma grande responsabilidade. Isso é uma grande responsabilidade, sim, que é dada desde o Gênesis. Sim. Não é só você fazer tem que fazer e tem que cuidar. Você tem que instruir, você tem que trabalhar na vida dessa criança. Não é só fazer por fazer. E isso é a vontade de Deus. Isso é a vontade de Deus. E a gente vê que isso se dá também na vida de Abraão, por exemplo. Na vida de Abraão. Sim. A gente vai ver lá em Gênesis 18, 19, olha só o que a palavra de Deus diz aqui. Pois eu o escolhi. Deus dizendo para Abraão, sim, eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, sim, para que o Senhor faça vir a Abraão o que ele havia prometido. Olha só. Deus tem muitas promessas na vida dos pais, não tem? Sim. Eu creio. E tem muitas. Mas muitas delas vão acontecer quando você realmente instruir os seus filhos e os filhos dos seus filhos. É verdade. No caminho do Senhor. Aí você vai receber dessas bênçãos de Deus. Você vai receber dessa porção que Ele tem para você. Porque, sem dúvida nenhuma, né? Pais que veem seus filhos crescendo na presença de Deus, crescendo de uma forma saudável espiritualmente. Maravilha. Né? Que privilégio. Isso é verdade. Que privilégio, que privilégio. E aí a gente vai ver outros textos aqui, né, da questão da responsabilidade dos pais. Outro texto aqui que muitas vezes a gente não faz assim uma ligação, né, esse link com criação de filhos, mas que ele é muito significativo. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Sim. Diz assim, ó: ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. E muitas vezes a gente faz essa ligação com o quê? Com a questão financeira. Eu tenho que ajudar o meu pai. Eu tenho que ajudar a minha mãe. Porque se eu não ajudar financeiramente a esse ou aquele que é da minha família, eu estou em pecado. Mas isso aqui tem uma abrangência muito maior. Aqui abrange justamente também educação. Você tem que cuidar dos seus. Você tem que cuidar dos seus. E isso aí os filhos estão aí inseridos nessa necessidade, sim. Nessa necessidade. Maravilha. Textos, Provérbios 22, 6. Meu Deus. Esse é clássico. De cós salteado. Fala aí, você que está assistindo. Isso aí... É igual o Salmo 91. Salmo 23, 23. Né? Ensina a criança no caminho que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. A gente vê que
que hoje em dia, os pais eles têm se preocupado de uma forma até lícita. Eu não ignoro, né, e nem estou dizendo que está errado, dependendo da proporção que você faz, né, age em relação a isso. Muitos pais muito preocupados com a questão financeira dos filhos. Eu tenho que dar a melhor escola, eu tenho que pagar pelo melhor curso, eu tenho que manter o meu filho no nível que ele tenha um melhor sapato, melhor tênis, as melhores roupas, a melhor alimentação, mas esquecem que ensinar no caminho é necessário. É verdade. Não adianta nada você dar do bom e do melhor para o seu filho financeiramente e você isentar ele, privar ele da sua presença. Da sua presença. E como é que eu faço isso? Como eu chego e abarco toda essa conjectura da necessidade de instrução para um filho? Primeira delas, com constância. Sim. Você tem que ser constante na vida do seu filho. Não é um dia específico. Mas eu estou com meu filho na igreja. Muito bom. E depois que sai da igreja? Não é uma questão só religiosa. É verdade. Aqui é em todas as esferas. Tem que ter constância. É aqui, é ali, é hoje, é amanhã, é depois de amanhã, e assim sucessivamente. Tem que ter constância. Tem que ter dedicação. Tem que ter dedicação. Aí muitas vezes a pessoa diz assim, eu passo 4 horas com meu filho por dia. Será que passa 4 horas mesmo? Não é verdade, meu amigo? Será que passa 4 horas mesmo? Ou o filho está ali brincando no tapete e você está aqui no celular? Ou o teu filho está ali brincando no tapete e você está na frente da TV? Você acha que isso é dedicação? Mas eu estava trabalhando. Beleza. Muito bom você trabalhar. Muito legal. Eu estou trabalhando para dar o melhor para ele. Muito bom. Mas o que é melhor para ele? Eu acho que, mais do que deixar uma herança para um filho, eu acho que a gente deveria deixar histórias e memórias. Mais do que deixar uma herança, talvez fosse mais válido para ele, ou mais valioso para ele, você deixar histórias e memórias. O que é que teu filho vai falar sobre você quando ele tiver 50 anos de idade? Será que ele vai lembrar de você? O que é que teu filho vai falar sobre a história entre vocês quando ele tiver casado? Casada? Sim. De que ele vai lembrar? Meu pai chegava, saía, eu estava dormindo. Voltava, eu já estava também dormindo do trabalho. Não via meu pai. É isso que você quer deixar de herança para o teu filho? Uma conta bancária? A verdade é isso que vai levar teu filho para o céu? É isso que vai levar teu filho para o céu? Então, tem que se ver isso. Isso é verdade. Em todo tempo e oportunidade. Em todo tempo, em cada detalhe do dia do teu filho, dos momentos que você estiver com ele, que eu também tenho consciência que você não vai estar todos os momentos com ele, mas nos momentos que você estiver com ele, é a oportunidade de você pregar o evangelho para ele. É a oportunidade de você moldar Cristo nele. É o momento de você apresentar Jesus para ele, para não cair, incorrer no que você falou. Sim. Das pessoas, e você perguntar a alguém, e quem é Jesus para você? Ela não saber quem é Jesus. Isso é verdade. A gente vê, né, que é necessário a gente reforçar na criança, no jovem. É necessário você reforçar quem elas são. Quem você é em Deus? Será que ela sabe que é filho? Sim. Será que ele sabe que é filho de Deus? Será que ela sabe que é filha de Deus? O porquê disso? Será que sabe ou não sabe? Será que sabe de onde veio? Meu filho, você sabe de onde você veio?
Você sabia que você foi projetado na mente de Deus antes de que ele criasse todas as coisas? Olha a grandeza do teu Deus. Você está apresentando Deus para essa criança. E o pai tem que ter essa intencionalidade. Exatamente. E vai gerar curiosidade nela também, né? Querer saber mais. Como assim? Que negócio é esse? Jesus trabalhando. Jesus ensinando a gente. E como viver? Será que a gente tem dito aos filhos como é que eles devem viver? Sim. Olha, você tem que agir na escola desse jeito. Você tem que respeitar os mais velhos por conta disso, disso e disso. Você tem que ter responsabilidades em todas as esferas da sua vida, seja na sua escola, seja no lar, seja na igreja, você tem responsabilidades. Será que a gente tem ensinado essas coisas? Então, a gente vê que ensinar a criança no caminho é muito importante, muito importante. Outro texto. Vamos lá. Eu sei que vai ficar longo, tá? Mas aí depois... Efésios 6:4. Isso aqui é legal. E vós, pais, geralmente aí os jovens se lembram sempre da passagem, né, seguinte, né? Não irritais os vossos filhos. Aí aqui, tá escrito. Mas diz assim, ó, criai os vossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Essa palavra aqui, disciplina, ela é muito interessante. Porque aqui é uma expressão grega, paideia. Paideia é justamente você chegar e formar um cidadão no padrão, no caso para a gente, cristão. Existia na turma antiga, né, na turma da patrística, que eles trabalhavam a ideia de paideia Christi, que era justamente trabalhar aquela criança, né, ou então aquele indivíduo ali, para que ele se tornasse um padrão em todas as esferas de um bom cristão. E essa ideia é uma ideia muito antiga, que é uma ideia, na verdade, grega, né, da civilização grega, que justamente trabalhava na formação, né, do indivíduo para a sociedade, em todas as esferas. Aí você pode dizer, ele era preparado na esfera política, ele era preparado na esfera cívica, moral. Ele era preparado ali para ser um bom cidadão grego. Então, essa é a ideia que a gente tem de paideia, que vem justamente da ideia de pedagogo, sim. Né, de pedagogia, que é justamente instruir a criança. Existia na época de Jesus, né, e até antes disso, os paidagogos. O que é o paidagogo? Era justamente aquele que era responsável de levar a criança para o lugar onde ela ia aprender, na sinagoga. Sim. E ele tinha a responsabilidade de fazer que aquela criança ela estudasse mesmo. Ela se inteirasse, ela pensasse. Ele era um formador. Era aquele que instruía, que levava, que conduzia. A gente vê hoje, infelizmente, a pedagogia secular com outro tipo de ideia. Isso é verdade. Que é, nós não somos aqueles que conduzimos. Nós somos aqueles que auxiliamos. A criança, ela tem as ideias dela e a gente está aqui só para auxiliar. Eu não conduzo mais ninguém, eu não conduzo mais a criança. Não, deixa ela pensar por si. E isso é um erro que também daria outro podcast para falar só sobre educação secular. Isso é verdade. Tá? E o famoso, para encerrar essa parte da família, que eu já falei muito, que é Deuteronômio, versículos 6, 7, 8 e 9, que é o Shema, né, de Israel, que diz o quê? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. E aqui a palavra inculcar é muito interessante, porque no hebraico ela traz a ideia de você chegar e estar afiando sua flecha. Afiando a sua flecha. Sim, sim. E você chega ali, em cada momento você está afiando, você está inculcando na criança. Né? Você está afiando essa criança para que ela realmente faça a vontade de Deus. Para que ela venha se manter fiel a Deus, se manter fiel à ordenança de Deus. E isso é muito bonito porque a gente vê esse tipo de figura também lá no Salmo 127, né, 4 e 5, que diz o seguinte:
como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Então é essa ideia de flechas que você está afiando. É isso que é inculcar. E a gente vê uma coisa que é interessante. O povo judeu, né, o povo hebreu, é um povo que passou por grandes dificuldades na história. É verdade. Quantos exílios, quanta tribulação, quanta perseguição esse povo passou. Mas você vê que esse povo se manteve até hoje, até os dias de hoje elas estão mantidas. Mas por que elas estão mantidas? Justamente porque elas prezam pela palavra de Deus. Mesmo que a gente entenda que ainda falta o entendimento sobre Jesus, tudo, mas elas se mantêm fiéis à palavra de Deus, e com isso elas não se desviam e não se acabam. A gente vê a questão ética, que é pautada na palavra, sim. A questão cultural, que é mantida na palavra, a questão religiosa, que se mantém firme na palavra, e a gente vê que por conta disso Deus mantém esse povo. Quantos impérios, meu pastor, passaram? Sim. Quantos impérios, assim, poderosíssimos passaram? A gente pode falar, Egito, como império. A Babilônia, cadê a Babilônia? Cadê o império Medo-Persa? Está onde? O Império Grego se manteve? O Império Romano se manteve? Não se manteve. Sabe por quê? Porque não estavam vivendo baseadas na palavra de Deus. Maravilha. E isso serve de exemplo, sabe para quem? Para nós, para a igreja de Deus, para nossa casa, nossa família. Então, pais, façam a parte de vocês. Façam como Deus instruiu. A gente vê o final, né, versículos 8 e 9 dessa passagem de Deuteronômio 6, que fala ali da questão dos tefilins, né, que é os filactérios. Está aqui, ó. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Prenda-as na testa. No braço esquerdo, porque era o braço mais próximo, né, vamos dizer assim, né, do coração. Na testa, porque está trabalhando na mente. E ali tinha porções da Torá, né? Do livro do Êxodo e do livro de Deuteronômio, ali, onde eles ali sempre estavam lembrando. Então, essa juventude, ela crescia, meu irmão, assim, com profundidade. Ela crescia com algo que sustentava de fato a vida delas. Exatamente. Então, a gente precisa que essas crianças cresçam assim. Porque se elas não crescerem assim, Glória meus irmãos, vão sendo levadas isso é verdade, isso é por todo o vento de doutrina verdade, e doutrinação. Glória a Jesus. E a gente vê tanta dificuldade também, até mesmo nessa construção, quando um pai, né, uma mãe, ele acaba entregando, digamos, no meio do culto, tipo um celular para uma criança, né, para ela estar ali, sabe, ficar um pouco quieta, e muitas das vezes se esquece, né, de poder estar ali participando, né, de ouvir a palavra do Senhor, porque essa criança vai crescer. Ela vai estar num ambiente de escola, onde vai ter vários e vários pensamentos, professores também com, né, ideologias, né, com pensamentos totalmente diferentes ali. E essa criança ela vai continuar crescendo, se tornando uma adolescente, né, vai chegar numa faculdade, e lá que vai ser o grande, né, embate na vida dela, porque ela vai chegar a algum momento ali dentro da construção que ela já tem, da bagagem que ela carrega, com certeza ela não vai se desvirtuar, né, por conta do que ela já conhece. Mas a partir do momento que ela deixa, né, quando os seus familiares, seus pais, né, deixam de gerar isso na vida dessa criança, né, de inculcar a palavra de Deus, né, de amarrar aqui no braço, de colocar na cabeça de fato essa pessoa conhecer esse Cristo, esse Senhor, e muitas das vezes chegam nesses lugares e muitas das vezes ficam ateus, né? Se distanciam da presença de Deus porque deixaram, né, infelizmente, né, de ouvir a palavra do Senhor, até mesmo por conta dessa responsabilidade que está sobre os pais também. Né? E isso é essencial, né, dessa construção. Assim, a gente tem assim, 4 desafios gigantescos para a igreja hoje. 4, meu pastor. 4. Assim, estou aqui, logicamente, sim. Tem outros, mas vou dizer 4 aqui rapidinho, e 2 deles têm tudo a ver com o que você falou. Primeiro é a questão do desafio
quanto a essa questão dos influencers, dos coaches, Sim. que tem tomado. A gente vai explicar um pouquinho melhor sobre isso. A questão dos webs, né? A gente pode chamar web cristianismo, Sim. né? Pessoas que, não, a internet para mim é suficiente, eu consigo. A gente vê a questão da mentalidade imediatista, né? E pragmática das pessoas hoje. Tudo tem que ser aqui, tudo tem que ser agora, tudo tem que ser rápido, Sim, sim. tudo tem que dar certo. Se não der certo, vamos, elimina, É verdade. tá fora. E, inclusive, isso é um grande problema das escolas bíblicas hoje, da gente. Porque as pessoas não querem mais parar para ouvir profundamente a respeito de um assunto, porque toma muito tempo. É muito rápido, tem que ser rápida, tem que ser muito dinâmico. Vamos. Então, isso é um desafio, porque aí a profundidade na palavra fica quase que zerada. E a outra é a privatização mesmo, né, da vida. As pessoas já não querem mais serem incomodadas. Hoje o dilema é cada um tomar conta de si. A liberdade da pessoa acaba quando começa a minha, ou vice-versa. Sim, sim. E a gente perdeu justamente esse senso de comunidade mesmo, de vida cristã, não estou falando que você vai chegar e todo mundo que você conhece, ou todo mundo da igreja vai chegar na sua casa e vai lá abrir sua geladeira. Não estou falando isso. Mas assim, eu tenho que ter, assim, se eu entendo que você é meu irmão em Cristo, eu estou preocupado com você. Lógico. E se você precisar de receber um conselho, eu não posso Não, a vida é dele, então cada um faça o seu. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que chegar e dizer, vem cá, pastor, preciso conversar com você. Sim. Preciso te orientar nisso aqui, com todo respeito, com todo amor, com todo carinho, mas você precisa de receber uma orientação. Então, são esses 4 desafios que a igreja tem para o dia de hoje. Mas quando você fala de celular, de internet, a gente vê que essa primeira questão de viver essa influência, né, dos influencers, dos coaches, tem minado a igreja, porque esses caras, né, essas pessoas, eles colocam um padrão que muitas vezes é impossível. Não, olha, você tem que ter 2 milhões de seguidores. Olha, você tem que ser feito eu. As pessoas não estão buscando mais Jesus, o padrão Jesus de ser. Sim. O padrão Jesus de viver. Não, eu quero ser feito aquele cara ali da internet, aquele cara do YouTube, olha, estourado. Gente, muitas vezes Deus nos chamou para ser um cara de 2 milhões de seguidores, não. E muitas vezes a gente tem que entender que você vai ser muito mais relevante na vida de alguém do que alguém que tem 2 milhões de seguidores. Isso é verdade. Quer ver um exemplo claro disso? Coisa de professor. Olha para onde eu vou. Vamos lá. Alexandre o Grande. Grande conquistador grego. Cara que conquistou ali a Ásia, porção da África. Cara. Pergunta. No que Alexandre influenciou na minha vida? Você sabia que você é mais relevante na minha vida do que Alexandre o Grande? Você é um conquistador, para mim, muito maior do que Alexandre o Grande? Pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu respeito, pela sua consideração para comigo. Então, por que eu sou tão, assim, tenho um afã tão grande de ter milhões de seguidores? Eu vou ter os seguidores que Deus quiser que eu tenha. Mas naqueles que Ele me der, eu vou influenciar. Eu vou influenciar para o bem. Eu vou influenciar, eu vou moldar Jesus na vida deles. Eu vou moldar Jesus na vida deles. Assim como vocês têm moldado Jesus na minha vida. Sim. Então isso tem que ser a nossa busca. Mas a internet não ajuda. Isso é E a criança muitas vezes cresce assim, querendo ser feito aquele coach. Olha, eu vou dar a receita.
Meu Deus do céu, a igreja faz 2000 anos está vivendo. Aí hoje o cara chega, eu vou dar receita para você fazer a igreja crescer. Ah, meu irmão, pelo amor de Deus. E outra questão é justamente a web, né? A web cristã. Eu não preciso mais de igreja. Ou quando preciso, você vai ver que essas pessoas que vivem nessa realidade da web, né? Que acham que quem orienta essa pessoa é o pastor da web, então geralmente ela é insubmissa na igreja local, ela não se envolve com os trabalhos da igreja local, ela chega e não tem compromisso com a igreja local, ela não se sente pertencente à igreja local, não tem senso de pertencimento. Então, é muito perigoso, muitas vezes, a gente chegar, e eu não estou dizendo que você tem que tirar o celular do jovem, não tem como mais, não adianta. Não tem como você chegar e tirar o celular da criança, não tem mais jeito. O que resta para nós, e aí fica o conselho para todos nós, se aproxime. Se aproxime o máximo possível. Jovem, vem aqui, quero sentar com você, quero conversar com você. Quero um gabinete com você. Como é que você tá? Tá tudo bem? Porque a gente geralmente só quer arrepiar, né? Quando chama um jovem pro gabinete, fulano, quero falar contigo no final do culto. Ai, meu Deus, o pastor quer falar comigo no final do culto. O que aconteceu? A gente só chama para arrebentar. Verdade. Mas esse não é o papel da igreja. Não é o papel da gente como igreja e como qualquer tipo de servo, seja no lar, seja onde for. Não é esse nosso papel. Então, eu acho que se aproximar é necessário. É necessário. Porque isso é disciplinar, sabe? Sim. Disciplina não é uma questão de você chegar e como é que se diz? Reclamar. Não é uma questão de você chegar e bater de frente, apontar o erro. Não, disciplina, meu irmão, é ter intimidade, é ter relacionamento. Lógico. E a gente precisa disso. Sem A gente dúvida. precisa disso. Que maravilha, que maravilha. Até porque isso vai ajudar muito esse indivíduo, pastor, quando ele sai ali, né, dos muros da igreja, está ali numa escola, numa faculdade, num ambiente onde Deus parece que não é tão irrelevante, né? Parece que é um ambiente onde as pessoas não creem tanto no Senhor. Como demonstrar sua fé nesse ambiente? Agora. Né? Como que, de fato, ele vai agir dentro dessa, né, desse momento, daquela realidade que ele está vivendo ali? É um grande dilema também. Né? Sabe qual é o maior problema da nossa igreja nos dias de hoje? Ou, na verdade, da nossa membresia, muitas vezes? Escuta isso e guarda. A gente tem passado pelo grande problema da falta de convicção. Sim. Os jovens, muitas vezes, eles não têm mais convicção daquilo que eles creem. Aí o que acontece? Ele chega na faculdade, aí olha lá o professor dele, aí o professor dele é PhD em tal coisa. O cara é doutor, mestre, suprassumo disso e daquilo. Sim. Aí o cara diz, olha, essa história de criacionismo, isso não existe. Não, o homem veio, você veio do mesmo ancestral, comum, do macaco, papapá, e a pessoa, aí o jovem fica, é verdade. Você tem que você pensa, logo existe, e aí vai pegando esses filósofos, ateus, e a turma, mas porque tem uma relevância, eu acho que é verdade. Sabe por quê? Porque eles crescem muitas vezes sem convicção. O que a gente precisa é inculcar, mais uma vez, usando as expressões, inculcar na mente dessas crianças, desses jovens, quem é Deus. Que Deus se Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, Ele criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, e ponto final. Sim. Moisés abriu o mar, Deus abriu o mar diante de Moisés e do povo que saiu lá do Egito. Se está escrito que Deus abriu, Ele abriu e ponto final. Eita, Jonas foi engolido pelo grande peixe. Se está escrito que Jonas foi engolido pelo grande peixe, que Deus fez isso acontecer, Deus fez isso acontecer e ponto final.
E essas crianças, esses jovens crescerem, é isso que talvez seja o mais importante para a gente, pastor. Pastor, a gente precisa se aprofundar ao ponto de dar essas respostas para essa juventude, para que quando elas cheguem na faculdade, quando elas cheguem na universidade, elas saibam dar respostas consistentes. E entendendo também, deixando elas muito bem assim conscientes de que existem coisas que nós somos limitados. Sabe por quê? Porque você não é Deus. Então você não vai saber responder. E não tem problema nenhum. Porque é melhor não saber responder alguma coisa do que responder algo que é absurdamente inviável. Sim. Se a gente fosse falar, né, a questão da criação, cara, eu vou te ser sincero. Absurdo não é eu achar que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Absurdo é eu achar que tudo que está aqui, tudo que a gente contempla veio de uma explosão, cara. Isso é um absurdo. O cara tem que ser muito crente para acreditar numa teoria dessa. Aí o cara tem que ser crente. Então, a questão da faculdade é justamente isso. A gente tem que trabalhar essas crianças de uma forma muito eficaz, trazendo tudo na educação, tudo para a esfera da cristã. Por que eu digo isso, gente? Porque não existe ensino neutro, que é outra falácia também da pedagogia progressista de hoje. Não. Existem matérias que são neutras. Nada é neutro. Nenhuma educação é neutra. Ah, mas a gente não fala de Deus na escola, porque a gente aqui, nós somos neutros em relação à religião. Mentira. Mentira. Sabe por quê? Ou você crê em Deus ou você não crê em Deus. Ou você é cristão ou você é ateu. E o ateísmo não deixa de ser uma religião. Isso é verdade. É uma linha de fé que você tem. Uma fé talvez que não é uma fé em Deus, tudo bem, mas é uma fé. É uma fé em você. Então dizer que é neutro, não. Então uma educação cristã, porque também existe uma diferença, viu, pastor? A questão, existe a educação religiosa, que é justamente essa que a gente dá aqui na igreja. Escola bíblica é educação religiosa. E existe a educação cristã, que já abrange outras esferas, sim, inclusive a escola. Porque, assim, numa escola cristã, e quando eu falo cristã, de uma forma, assim, cristã, vamos dizer, clássica, sabe? Que não é simplesmente ter uma disciplina de Bíblia. Ah, tem a disciplina de Bíblia na escola. Isso não é suficiente. Sim. É outra coisa também que depois a gente pode falar melhor acerca disso, que não vai ser hoje. Mas, assim, uma escola cristã, de fato, ela, em todas as disciplinas, ela vê a oportunidade de inserir Deus naquela realidade. Mas, pastor, matemática. Como é que eu vou ensinar matemática e vou falar de Deus em matemática? Ué, simples. Se você vê a organização de Deus, meu irmão, a organização das fórmulas que você vai ver ali, tudo, engenharia, como é que isso aqui fica em pé, como é que 3 pontos consegue equilibrar qualquer coisa. Isso é matemática, gente. Mas como é que isso acontece? Porque Deus é um Deus organizado. E não se perde a oportunidade de falar sobre isso. E aí a gente pode falar de outras coisas. Línguas, história. História? Geografia. Você vai falar de geografia, montes, vales. Da onde veio tudo isso? Se não da criação de Deus. E aí você vai inserindo. Então você faz toda a vida daquela pessoa ser direcionada para Deus. Quando ela chega na universidade, meu amigo, aí ninguém consegue enganar ela, não. Isso é verdade. Porque ela vai ter respostas muito bem, assim, muito bem arraigadas, muito bem fundamentadas para poder combater essa pedagogia progressista que tem aí. Verdade, verdade. E também eu creio, na verdade, né, como o senhor já passou também por faculdades ali, e aqueles também que estão lá e têm já uma fé estabelecida, e eles batem de cara com uma
teologia liberal, né? Imagine como fica ali, e aí ele parece já tentam deturpar de todas as formas e de virtuar de todas as maneiras ali, né, a realidade da palavra de Deus. E esse indivíduo vai bater de cara com teologias liberais ali. E aí como é que ele vai sustentar isso? Eu creio que também o senhor já deve ter passado também por isso. Hein? Já passei por isso. A questão da teologia liberal, né, uma teologia mais assim, como é que eu posso dizer, mais próxima de nós em relação ao tempo, e que exige, né, a explicação científica para todos os fenômenos que a gente vê na Bíblia. Exato. E aí descredencia milagre, descredencia muitos e muitos textos, porque diz que foram escritos tardiamente, com uma intenção que não é, pelo menos dentro da teologia ortodoxa que a gente defende, Sim, né? sim. Que Deus tem assim uma intencionalidade mesmo para trabalhar ali com aquele texto naquele tempo. E quando você fala de teologia liberal, a gente está falando mais da esfera da questão mesmo trabalhada dentro desse escopo de cristandade, de teologia de fato. Então, se você não tiver recebendo o alimento correto, a orientação correta, o escopo correto para você se defender desses tipos de falácia, que é, assim, sinceramente eu considero uma falácia a teologia liberal, e uma teologia que quer colocar assim Deus, né, e as afirmações bíblicas em xeque, e quer, de certa forma, descredenciar os escritores, né, a inspiração, né, divina ali das escrituras, só tem uma maneira de a gente se precaver dessas coisas. É você escolhendo muito bem em que fonte você vai beber. Sim, isso é verdade. E outra, escolher a fonte que você vai beber e, de fato, mergulhar na fonte. Beber, não pode beber no contra-gota não, porque se for um pouquinho de nada, vai vir um teólogo e vai te como é que eu posso dizer? Te contrapor, vai te pôr em apuros. Isso é verdade. E se você não tiver um lastro para poder chegar e dar respostas, você vai sofrer muito. E a juventude passa muito por isso. Por que passa? Porque a juventude gosta de novidade. Tudo que é novo. Isso aí traz um vislumbre assim, sabe? As pessoas ficam impressionadas. E aí quando alguém que tem uma teologia ortodoxa chega e diz assim, não, aqui o respaldo é esse aqui. O respaldo é crer que Deus faz milagres. O respaldo é a experiência que muitas vezes a gente vivencia a olhos nus, diante de nós. E a gente não pode dizer que não acontece. Eu vou dizer que Deus não faz milagre, que Deus não cura, que Deus não transforma? Eu vou dizer algo que está tão patente diante de mim? Como é que eu vou negar isso? Mas a teologia liberal diz assim, se não me provar cientificamente, eu não acredito. Eu não acredito. E tem muitos jovens que vão sendo ludibriados por conta disso. Todo o cristão, né, aquele que é fundamentado ali na palavra de Deus, que é instruído, e ele vai ter seus desafios, né, como foi bem falado, acerca, né, daquilo que ele vai encontrar lá na frente, seja na escola, né, isso, seja na faculdade, seja até mesmo na rua, né, num ônibus, né, indo para algum lugar, para o seu trabalho, muitas das vezes, né, vai ter algumas pessoas que vão começar, né, a discutir, e você precisa ter esse embasamento, essa construção ali, e isso é essencial, porque o ensino no lar, né, o ensino também na escola, isso é fundamental, né, para a geração de uma sociedade, onde, né, uma sociedade está tão voltada ao relativismo ali, e como é importante, né, isso, e como é importante o cristão expressar sua fé, né, no lugar onde muitas das vezes
uma geração que tem uma vida espiritual tão, sabe, decaída. E esse indivíduo que foi alimentado pela palavra de Deus, que está ali, ele vai gerar uma transformação na vida dessa pessoa. É isso? E como é importante a educação cristã, né? Como é importante essa pessoa estar ali na presença de Deus, né? Os seus pais também, é isso? E da mesma forma, um ambiente escolar, né? A gente sabe que a dificuldade que existe nas escolas, né, particulares cristãs, e o grande dilema também, né, nas escolas públicas também, porque a maioria das pessoas estão nas escolas públicas. E lá, né, vai ter diversos professores com pensamentos diferentes, né, com mentalidade diferente. Mas aquele que já está fundamentado na palavra de Deus, né, isso, ele vai gerar uma transformação na vida dessas pessoas. Isso é fundamental também, né? De fato, a gente não pode nunca negligenciar sim. a consciência de que existe um trabalho fortíssimo em pedagogia mesmo, sim. Né? Essa pedagogia progressista nas escolas públicas que querem tirar de todas as formas Deus do meio. Isso é verdade. Deus do meio. E pior, muitas vezes trabalhando inclusive contra a família. Sim. Querendo trabalhar para a aniquilação da família. Exato. Por quê? Porque, na verdade, o ideal é que o indivíduo tenha a sua total liberdade de pensamento, de ação. Você não é o que a sua família diz que você é. Você é o que você diz que você é. E isso aí é algo assim devastador. E quando a gente vê isso acontecendo, a gente vai vendo que os indivíduos eles vão ficando insensíveis para as coisas de Deus mesmo. Eles chegam, já não se interessam mais pelas coisas de Deus, como você bem frisou aí a questão do relativismo, né? Não tem nada mais absoluto. Exato. Não, absoluto, não. Tudo é relativo. A tua opinião pode ser diferente da minha. Sim. E não tem problema nenhum nisso. Você vive a sua vida, eu vivo a minha. Você tem o seu jeito de pensar, eu tenho o meu. Exato. Cada um por si. Sim. E cada um por si. Mas a gente vê que Jesus não foi assim. Jesus não trabalhou assim de forma nenhuma. Jesus não relativizava nada. Tudo era absoluto. Certo é certo. Errado é errado. É verdade. O que é bonito é bonito. O que é feio é feio. E não tem essa de chegar e não, mas eu penso diferente. Não, pensar diferente você pode até querer pensar. Agora, que o certo é certo, não tem como a gente negociar isso. E a gente vai vendo que a sociedade ela vai trabalhando justamente para esse ponto de independência total. É feito lá no Gênesis, no comecinho. O problema sempre começa ali. É cada um querendo ser o seu próprio Deus. Eu sou o meu dono. Eu penso do jeito que eu quiser. Eu sou autônomo. E cada vez que o homem pensa sobre isso e pensa dessa forma, ele vai se degradando. Ele vai se degradando, ele vai enfraquecendo o tempo todo, porque ele não se sustenta. Porque ele é um ser que é falho. Ele é um ser limitado. Ele é um ser que não enxerga o amanhã. Sim. Ele é um ser que o que é certo hoje, para ele, amanhã pode ser errado. Ele não consegue manter uma consistência. E isso aí é justamente algo que é interessante, porque a gente vai ver lá em Romanos, no capítulo 12, né? Não vos transformai-vos, né? A questão de você chegar e não se transformar, ou não se conformar, na verdade. Exato. Não vos conformais com este mundo, com os pensamentos desse mundo, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, né? Então a gente vai vendo aqui, ali a expressão é justamente morfê ou esquema. Justamente esquema é essa modelagem que hoje é de um jeito e amanhã pode ser de outro. Pensar como o mundo pensa é justamente esse esquema. É você hoje é desse jeito, mas amanhã pode ser de outro. E aí a orientação da palavra de Deus é dizer assim, não, transformai-vos. Morfeu. Você vai se transformar
a Deus, você vai se conformar ou se moldar a Jesus, não de uma forma externa simplesmente, mas de uma forma interna. Amém. É muito mais, pastor, do que simplesmente mudar de roupa. Sim. Quando eu não era crente eu me vestia assim, assim, assado. Agora que eu sou crente me visto assim, assim, assado. Antigamente eu ia com a Bíblia na mão. Hoje eu não vou mais com a Bíblia na mão, vou com o celular. É muito mais do que isso. Morfê é algo íntimo. É algo profundo. E a gente precisa ter essa profundidade justamente para a gente não relativizar o que é verdade. Sim. A gente não pode relativizar a Bíblia. Não pode relativizar quem é Jesus. A gente não pode fazer isso. A gente não pode relativizar quem é Deus. Deus é Deus. E não tem como a gente relativizar isso. E infelizmente, por conta dessa educação que eu estou falando, né, essa educação progressiva que quer tirar Deus da jogada, o homem fica à mercê das suas próprias vontades. E a gente vê aí as aberrações que têm acontecido, né? Isso é verdade, pessoas que totalmente inconsistentes naquilo que fazem, naquilo que falam. Eu vi esses dias algo assim que eu achei impressionante, só para deixar aqui frisado, uma ilustração para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu vim andando pela rua, daqui a pouco uma mãe vinha gritando no meio da rua, gritando, xingando o filho. O filho assim devia ter uns 7 anos, 8 anos. E daqui a pouco o menino falou uma coisa para ela, que não cabe nem dizer o que foi, e ela chegou: você é maluco, como é que você fala assim com sua mãe? Aí imagina as palavras, né? Você me falou isso pra mim? Pá, começou a bater no menino, aquela coisa toda. Daqui a pouco ela gritou: quem foi que ensinou isso pra você? Aí eu fiquei assim, ó, boca aberta, digo: meu Deus. Quem foi que falou isso pra criança? Quem foi? Onde você aprendeu isso? Só ali a 30 segundos que eu vi da cena, eu já sabia quem foi que ensinou. Mas a pessoa tá tão mergulhada na ignorância, tá tão mergulhada na falta de compreensão, na falta de consciência do que está fazendo, que ela nem se apercebe a realidade daquilo que ela está falando. Amém. Infelizmente. Essa é a vida. A gente hoje está do jeito que está, e a gente diz assim: por que a gente está assim? Por que a gente está assim? E a gente tem que refletir por que a gente está assim. Com certeza, sem dúvida. Tem que pensar acerca disso. É verdade. Tem que pensar acerca disso. E hoje, o senhor acredita que cada cristão ele pode se tornar um agente educativo, né, de seu trabalho, sua escola, isso em meio à sociedade? Ele pode se tornar um agente educativo? Filho, a gente foi chamado para ser luz do mundo. A gente foi chamado para ser sal da terra. A gente foi chamado para ser moldado. Sim. Mais uma vez eu friso e vou frisar sempre. Ser moldado e moldar pessoas a Cristo Jesus. Amém. Então, independente das circunstâncias, eu tenho que crer que Deus ele vai se utilizar da minha vida para, com palavras ou com atos, sim, as pessoas chegarem ao entendimento de quem Ele é. Seremos perfeitos nessa incumbência? Perfeição em Cristo Jesus. Sempre. Mas, assim, se eu tenho a mente de Cristo, se não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, se eu sou luz do mundo, se eu sou sal da terra, pela graça, pela misericórdia de Deus, eu creio que na nossa esfera, mediante a vontade de Deus, sim, Ele vai usar o nosso testemunho, amém, Ele vai usar a nossa vida para poder influenciar outras pessoas. Amém. E é por isso que a igreja está viva. Glória a Jesus. É por isso que tem a igreja aqui. É por isso que tem a igreja lá. É por isso que tem a igreja no mundo. É porque Deus ainda se utiliza de nós para sermos
realmente representantes dele, para sermos os pedagogos de pessoas. Que maravilha. Que é pela vontade dele, a gente vai pegar pela mão e dizer assim: vem aqui, eu vou te mostrar quem é Jesus. Vou te levar para os pés de Jesus. Com certeza. Então eu creio que na missão da igreja. Na missão da igreja. Sim. Que é muito mais do que missões. Existe uma diferença entre missões e missão. Missões é o evangelismo. Mas a igreja tem uma missão. E a missão da igreja, que vai fazer toda a diferença na vida das pessoas, ela é composta de várias facetas. Desde a pessoa que talvez receba alguém lá na frente, com um aperto de mão. Sim. Tudo bem, boa noite para você, ou bom dia. É uma satisfação ter você aqui. Em que eu posso te ajudar? Deixa eu te levar ali para sentar na cadeira. A pessoa dizer: como eu fui bem recebido. Isso é Jesus trabalhando. Que maravilha. É alguém chegar e dizer assim: que cadeira limpinha, que coisa boa, olha que lindo, tá muito legal aqui. E a pessoa dizer assim: alguém trabalhou para que isso acontecesse. Verdade. Isso é Jesus trabalhando. Glória a Jesus. Isso é a missão da igreja. Sim. É alguém ensinando, é alguém se esmerando em ensinar, seja no púlpito, como eu falei, como na escolinha das crianças, na salinha das crianças. É um abraço que alguém vai dar ali na cadeira. É uma oração que alguém vai fazer por alguém aqui dentro. E aí Cristo sendo assim, reverberado, Sim. né, naquele ambiente. E que a gente possa contemplar essas coisas Amém. em todas as igrejas cristãs, de fato. Amém. Que essa seja a nossa função, sabe? Que esse seja o nosso telos, sabe? A nossa assim, direção, o nosso sentido, Amém. onde a gente quer chegar. Sim. Que isso seja o nosso desejo, de fato. Fazer com que as pessoas vejam Amém. Cristo em nós. Amém. Glória a Jesus. Que maravilha. Meu pastor, muito obrigado. Tá? Eu que agradeço. É um prazer estar aqui com o senhor nesse momento. Eu que agradeço. E chegamos, irmãos, ao final de mais um episódio. E eu queria, logicamente, deixar aqui para o nosso querido pastor as suas considerações finais. Quiser deixar uma palavra também no final, para aqueles que estão nos ouvindo, fique à vontade, meu pastor. Amém. Eu fico assim, muito lisonjeado. Agradeço demais pelo convite. Amém. Mais uma vez expresso o carinho que eu tenho por você, pela sua igreja, por esse ministério que faz a diferença Glória e que a Jesus. gente tem acompanhado aí nesses anos e tem visto assim a relevância. Amém. Uma casa que a gente é abraçado, uma casa que a gente é assim munido, Sim. justamente por Cristo Jesus aqui nesse lugar. E glórias a Deus por isso, sempre. Amém, pastor. Também quero deixar para aqueles que estão assistindo esse podcast e deixar a mensagem de que você é um agente de Deus nessa terra. E você pode estar dizendo assim: pastor, mas eu não sei ensinar. Pastor, eu não tenho essa habilidade, esse dom de poder falar em público. Eu quero dizer para você que Deus quer usar você independente da sua simplicidade. Até porque você, dependendo da maneira que você enxergue, você vai fazer muita diferença na vida de alguém. Isso é verdade. Tem uma história que John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, na década de 60, ele foi fazer uma visita na NASA. Sim. E quando ele chegou nos corredores da NASA, ele ia passeando ali e ele encontrou justamente o faxineiro varrendo ali, passando pano no corredor. E ele chegou para aquele faxineiro e disse: o que você está fazendo aqui? Ele disse assim, o faxineiro: eu estou ajudando a colocar um homem na lua. Que maravilha, né? Dependendo do seu ponto de vista, por mais simples que seja o seu ministério, seja na igreja, seja no seu lar, seja na sua vizinhança, seja no seu trabalho, onde quer que seja, você pode ser alguém que está levando alguém
para morar no céu Glória com a Cristo Jesus. Que maravilha. Verdade. Então você é um agente de educação também. Você é um agente de transformação também. Amém. Você é um agente que Deus quer usar cada vez com mais profundidade. Amém. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus te acrescente mais e mais. Amém. Não desista de querer crescer na graça e no conhecimento de Deus. Valorize a sua família. Valorize o seu cônjuge. Valorize seus filhos. Queira moldar Jesus na vida deles. Se você faz parte de uma comunidade cristã, se esmere para que aqueles irmãos que estão ali diante de você, eles sejam abençoados pela tua presença, pela tua atuação, pela tua forma de agir e de fazer as coisas para Deus, porque isso é uma forma também de educar. Amém. Amém. E que você seja um luzeiro neste mundo que é tão carente, um mundo que vive em trevas, um mundo que vive, infelizmente, sitiada por ideologias, sitiada por pensamentos errôneos, sitiada por pessoas que não querem o bem, de fato, das outras, mas muitas vezes querem o seu próprio bem. Mas você pode fazer diferença Amém. onde Deus te colocar. Isso é verdade. E Ele vai ser contigo. Glória a Jesus. Que Deus nos abençoe, pastor. Amém, pastor. E mais uma vez, muito obrigado por essa oportunidade. Amém. Que Glória a Deus Deus. ele possa fazer desse Amém. podcast um instrumento poderoso Em para a nome de glória, a Jesus. honra Amém. do nome dele. E não só esse, Sim. mas todos Sem que dúvida. aqui estão. E eu aconselho que vocês assistam todos eles, porque Em nome de cada Jesus. episódio é uma benção, viu? Que Deus abençoe. meu Amém. irmão. Glória a Muito obrigado. Jesus. E meu irmão, se você tem um desejo de aprender mais, se você tem um anseio de aprender mais acerca da palavra do Senhor, né, da palavra de Deus, e mergulhar, né, nesse lugar, nesse ambiente onde é, né, algo tão poderoso de conhecer quem é Cristo, quem é o Senhor, eu te convido, venha fazer parte também da Casa de Salmista. Tá? Né, esse aqui é o nosso professor, Muito né, obrigado. somos da mesma forma, sou ex-aluno, mas nós sempre dizemos, uma vez salmista, sempre salmista. É isso aí. Obrigado. Glória a mesmo por Jesus. essa Tá? Por favor, lembrança. pode falar um pouco também. Ah, tá bom, pastor. Eu agradeço essa oportunidade. A Casa Salmista é um curso, né, um curso de teologia avançado. E nosso curso ele tem duração de 3 anos. 3 anos, onde você vai ter a oportunidade de viajar, vamos dizer assim. Viajar. É uma viagem. Nas disciplinas aí de teologia bíblica, de teologia sistemática, teologia histórica, teologia prática. Então a gente tem junto, né? Hoje estou junto com o pastor Michel, que é o meu companheiro ali de labuta, né? Na Casa de Salmista. Glória a Jesus. Esse homem de Deus também que tem desempenhado um papel fundamental nesse crescimento aí da turma, né? E a gente tem, assim, labutado muito, trazer uma teologia saudável, uma teologia que seja vivenciada de fato, uma teologia ortodoxa, séria, buscando, assim, sempre entender que a Bíblia é a palavra de Deus. Glória a Jesus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a nossa bússola, ela é a nossa referência. Então, nós hoje temos 2 turmas, né, durante a semana presenciais. Sim. Na terça-feira, na igreja Geração de Samuel, aqui em Vargem Pequena. Também na CBNH, que é a igreja que eu congrego, nas quartas-feiras. E aí, o ano que vem, né, dando início aí a EAD, né, trabalhando aí na segunda-feira à noite com a turma aí através do Meet, que é mais uma modalidade que a Casa Salmista, a gente chama que é mais um quarto que a gente está abrindo ali na casa, para poder assessorar e ajudar os irmãos que desejam crescer na graça e no conhecimento de Deus. Que maravilha, glória a Jesus. Nós estaremos colocando os contatos aí, se você se interessar e querer entrar em contato, meu irmão, é uma bênção do Senhor. Pastor, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Privilégio estarmos aqui e nós encerramos esse episódio do Gerados Cast. Podcast esse que gera corações disponível para o reino do Senhor.